É difícil falar uma só. Fácil assim de se responder. São várias mulheres. Mas eu escolhi uma em especial. Eu quero dar um destaque especial para... Posso falar de duas mulheres? A mulher que me inspira na fé chama-se... A mulher que me inspira é Maria. Como não falar que foi a minha mãe? A mulher que me inspira na fé chama-se Abigail, né? Abigail, o significado do nome dela no hebraico é meu pai é feliz. Uma mulher que lutou pela família. Havia um decreto de morte, ela se levantou, se apressou. Ela tinha uma dispensa espiritual cheia. E ela me inspira por quê também? Porque ela é uma mulher prudente, sensata, e ela consegue parar o exército de Davi. Eu me inspiro em Abigail. São 4 mulheres que eu pensei assim que tem uma profunda inspiração na minha vida. Uma é a Lúcia, que é a pessoa que me apresentou a Cristo, que me apresentou o Evangelho e me ajudou na caminhada com Jesus. E as outras 3 são da nossa igreja, que é missionária Margarete, pastora Lu e missionária Maria. Essas 4 mulheres têm uma coisa em comum que eu tenho profunda admiração por elas. Elas têm a unção de Rebeca, que é de ser mãe de milhares e milhares. É o evangelho materno, o evangelho com amor, o evangelho que exorta com acolhimento. E é por isso que eu admiro essas mulheres. Porque a gente vive cercado de pessoas ao nosso redor que nos inspiram, mas também nos desmotivam. Mas quem tem me inspirado muito nesses últimos tempos é a mulher de Provérbios 31. Porque ela é a mulher capacitada, é aquela mulher que cuida dos filhos, do marido e ela ainda é bem falada, né? Tipo, ser bem falada pelo marido, por quem cerca a gente, não tem nada melhor. Mulheres da Bíblia, tem minhas irmãs, tem minha cunhada, tem uma amiga minha aqui de Maringá, tem muitas mulheres que eu assim, me inspiro, sabe, na vocação que Deus chamou elas. Mas aqui na igreja eu me inspiro muito na missionária Margarete. Desde o início que eu vi a missionária Margarete, eu me inspiro, ela é mulher de oração, mulher de jejum, mulher de vida no altar. A missionária Maria também, uma pessoa que eu tenho um grande amor, que eu fico só pensando assim, que estratégia que Deus dá para aquela mulher é a Michele. Michele, esposa de Josimar. Amo de coração aquela mulher. E aqui na Peniel tem umas mulheres que eu admiro demais. Então se eu fosse falar o nome de todas, então eu amo essas meninas assim do fundo do coração mesmo, com amor verdadeiro. Muitas mulheres me inspiram. Tem várias mulheres que me inspiram na fé, mas eu escolhi uma em especial, que é minha sogra Michele, pela forma que ela sempre educou seus filhos na fé, né? Mesmo ela passando por várias dificuldades, né, durante a vida, durante a sua trajetória, ela sempre educou seus filhos no caminho correto. E eu gosto muito de comparar ela com a mãe de John Wesley, porque ele foi um grande avivalista e em várias pregações dele ele fala que a mãe dele foi a pessoa que colocou ele no caminho do Senhor, foi a pessoa que sempre educou ele ali naquele caminho. E a Michele ela é uma pessoa que faz isso com os filhos dela, né? Então isso me traz assim uma grande inspiração. Bom, hoje eu poderia falar sobre algumas mulheres, mas eu quero dar um destaque especial para minha mãe, que é a mulher que mais me inspira dentro de casa, no meu dia a dia. Eu vejo que mesmo com a rotina, com as coisas, ela não perde foco na oração, ela sempre está ali ligada com Deus e não me inspira só nessa parte, mas como também uma mãe, como uma esposa, e é nela que eu me espelho e eu quero ser igual. Sim. De duas mulheres, a primeira mulher que me inspira muito e que me inspira, na verdade até hoje ela está com o Senhor, mas é minha avó. Minha avó, Julieta, que foi uma pessoa que me inspirou muito na fé, porque era uma mulher que eu via, né, além de amar as pessoas, pregando a palavra, ensinando, e principalmente a gente que eu era, né, tão sensível, vamos dizer, emocionalmente, e ela era uma pessoa que me inspirava. E eu sempre via essa minha avó de joelhos, orando, e aquela imagem sempre ficou registrada na minha memória. E assim foi que eu me tornei uma mulher de fé e uma intercessora. E a segunda mulher que me inspirou e me inspira até hoje, que também está com o Senhor, é minha mãe, que sempre foi uma mulher de fé, uma mulher que foi uma mulher virtuosa, que amou, cuidou dos filhos, zelou pelo lar dela,
E ela é minha inspiração como mãe, como esposa, como serva de Deus. Uma mulher que orava e que amava muito a Deus. Essas são as duas mulheres que sempre me inspiraram. Por quê? Maria, ela jamais pensou nas lutas que ela poderia ter. E quando ela recebeu o anjo, ela de pronto disse sim ao Senhor. Ela recebeu uma promessa de que ela seria a mãe do Messias, a mãe do Salvador. E jamais ela desistiu, mesmo com tantas lutas, porque qualquer uma de nós poderíamos achar que seríamos a mãe do Messias e tudo seria fácil, porque ele é o Rei dos Reis. Mas ela teve uma caminhada muito difícil. Ela teve que fugir, né, dos reis. Ela teve uma vida, ela teve o filho dela, ela olhou para o filho e ela teve num lugar precário. Ela não conseguiu dar para ele, né, um local de honra. Mesmo com tudo isso, tá, com todas as lutas que ela teve, ela jamais desistiu. E mesmo depois de ver o filho naquela cruz, com tanto sofrimento, nós temos o relato que Maria continuou sendo aquela mulher de fé e levando a palavra àqueles a quem precisava. Ela poderia ter desistido, mas ela não desistiu, por amor a Deus. É ela que me inspira. Existem várias mulheres na minha história de vida que me inspiraram e que me inspiram ainda. Mas quando eu penso naquela que mais me inspirou, eu não tenho como não falar que foi a minha mãe, que já partiu, tem 12 anos. Mas hoje que eu sou mãe, sou esposa, sou sogra, sou vó, fica cada vez mais evidente para mim as lições, os ensinamentos que ela me deu. Minha mãe não foi uma pessoa muito compreendida, eu acho, na geração dela e na época dela. Mas ela foi zelosa, ela foi cuidadosa e ela me ensinou, sem perceber, com as atitudes dela, o caminho do Senhor, os caminhos do Senhor, o que é ser uma mulher temente a Deus. E o personagem bíblico, a personagem bíblica que mais, não é que mais me inspira, mas que eu me lembrei para falar hoje como mulher, vocês vão até achar interessante, é Marta. Por que Marta? Eu gosto do arrojo da Marta, eu gosto da sinceridade dela, eu gosto da espontaneidade dela e eu gosto da disponibilidade dela em servir. Pensa bem naquele jantar. Se Marta não se dispusesse a fazer a janta, quem iria fazer? Ela errou quando ela foi murmurar com Jesus e Jesus ensinou isso para ela. Mas Maria só pôde estar aos pés de Jesus porque ela sabia que Marta estava cuidando da janta. Então eu gosto muito da Marta porque eu acho que ela ensina pra gente, para nós mulheres hoje, sermos mulheres de iniciativa, sermos mulheres empreendedoras, sermos mulheres arrojadas, porque quando Lázaro também morreu e Jesus chegou 4 dias, né, depois, ela se levantou e foi ao encontro de Jesus. Eu acho isso lindo. Se foi para cobrar, se não foi, mas a atitude dela, ela amava Jesus. Se ela não amasse Jesus, ela não teria pedido para alguém ir buscar Jesus. Ela amava Jesus, se ela não amasse, ela não teria ido fazer a janta naquela noite do jantar. E ela se levantou e foi ao encontro de Jesus. Uma mulher de iniciativa, uma mulher de atitudes próprias. Então é uma mulher que me inspira também a ser uma mulher de Deus, segundo o caráter de Deus. A mensagem que eu posso deixar para todas as mulheres é que as mulheres que vivem de joelhos são mulheres que vão ter os seus propósitos, suas famílias, seus filhos e tudo que elas forem de pé. Essa é a grande mensagem que eu posso deixar para todas as mulheres.
porque isso é uma inspiração de fé. E para mim, a minha maior inspiração de fé é ver realmente que quando você dobra os seus joelhos, você vê toda a situação à sua volta se levantando, aquilo que estava caído, enfim. Então essa é a mensagem que eu tenho, porque se essas mulheres orarem, certamente vai ser mulheres virtuosas.